Fala galera, beleza? Quem fala é o Thiago do canal Te Quero Medicina. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as alavancas. Então, roda a vinheta aí e já vai se inscrevendo no canal e deixa o seu like. Bem galera, hoje eu trouxe um pouco para vocês sobre os 3 tipos de alavancas e a gente vai debater um pouco sobre eles e explicar uns modelos de alavancas. Primeiramente, para você entender, a gente vai ter as alavancas interfixas, interpotentes e interresistentes. Beleza galera? Então, para você ter uma noção de como saber a diferença entre essas três, você vai se ligar nesse nome inter, que é comum entre essas 3 tipos de alavancas. Inter é uma coisa que vai estar entre o que? Ou seja, você vai ter interfixa, interpotente e interresistente. Ou seja, se vai ser interfixa, você vai estar relacionado a o ponto fixo. Ou seja, o ponto fixo vai estar entre a força resistente e a força potente. Já aqui a interpotente, ou seja, a força potente, ela vai estar entre o ponto fixo e ou a força resistente. Já na interresistente, a gente vai ter a força resistente entre o ponto fixo e a força potente. Beleza? Eu vou explicar um pouco nesse primeiro exemplo aqui, que é uma interfixa. Aqui a gente vê o ponto fixo, ou seja, o ponto de apoio, ele vai estar no meio. E aqui a gente vai ter uma barra. Beleza, galera? Então, aqui a gente vai ter uma força resistente atuando contra esse movimento e uma força potente que está sendo aplicada. Ou seja, se vai estar um ponto fixo entre essas duas forças, logo ela vai ser um tipo de alavanca interfixa. Qual é um exemplo que a gente pode dar para um tipo desse tipo de alavanca? Um abridor, uma tesoura e um alicate. Vê, galera, vamos desenhar uma tesoura aqui. Aqui vai estar basicamente isso. Vê só. Aqui a gente vai aplicar uma força potente para poder cortar esse papel. Aqui a gente vai aplicar uma força potente. Aqui nessa região que vai fechar, vai ser nesse meio aqui o ponto fixo. E aqui vai ter uma força resistente, ou seja, o papel ele vai resistir a essa força potente. Logo, a gente percebe que é um tipo de alavanca interfixa. Aqui, nesse tipo de alavanca interpotente, quem vai estar no meio vai ser a força potente. Aqui, através desse exemplo, eu coloquei o ponto fixo em uma extremidade e a força resistente na outra. A gente vai aplicar uma força no meio dessa alavanca, e na extremidade, em uma extremidade, a gente vai ter essa força resistente que vai resistir ao meio. Um exemplo, 2 exemplos disso que eu trouxe para vocês, vai ser aquelas pinças. Não tem? No formato de pinça. Aqui você vai ter o seu ponto fixo, aqui vai ser a sua força potente, e quem vai resistir ao meio vai ser esse. Entendeu? Esse vai ser a resistência, força resistente. Logo você vai pegar aqui e vai fazer isso, nesse movimento. Você vai pegar aqui no meio. Então vai ser a força potente aplicada no meio dessa alavanca. Um exemplo é pinça e pegador de gelo. Ok, galera? Então, por último, a gente vai ter a força resistente. O que vai ser essa força resistente? A força que resiste, ela vai estar entre a força potente e o ponto fixo. Um exemplo disso, vê. Aqui tu vai ter a tua força potente, tu vai aplicar a tua força na extremidade, o teu ponto fixo na outra extremidade, e aqui tu vai ter uma força resistente, uma resistência no meio dessas duas, entende? Um exemplo disso vai ser um carro de mão. Como assim um carro de mão? Vê, para tu levantar, conseguir transportar o carro de mão, tu precisa fazer uma força nessa extremidade aqui, no braço do carro de mão, para cima, só que o que vai ter dentro desse carro de mão vai ser uma força resistente para baixo, ou seja, ela vai estar no meio. Cadê o ponto fixo? Será esse? Não, o ponto fixo será aqui no pneu. Entende que vai ser o pneu que vai segurar toda essa
essa alavanca, esse tipo de alavanca, então o ponto fixo aqui no meio, a gente vai ter uma força resistente que resiste àquele movimento, e aqui vai ser a força potente, que vai ser a força que vai estar, uma força que vai produzir o movimento para aquela determinada alavanca. Então, galera, esses são os três tipos: interfixas, interpotente e interresistente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha de física. E é isso. Então, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e deixa seu like para nos ajudar aí. Então, valeu, galera. Eu espero que vocês tenham gostado.